Você acha que escolhe, mas na verdade, você é escolhido. Olá, hoje a gente tem um material bem interessante aqui que explora uma ideia, assim, poderosa. A Lei 34, que no fundo sugere o seguinte: haja como um rei e você vai ser tratado como um. Exato. E a base dessa ideia, né, é que a nossa postura, o jeito como a gente se mostra para o mundo, isso define muito como os outros nos veem e, claro, como nos tratam. Pois é. E as fontes que a gente analisou trazem uns exemplos históricos que, olha, mostram os dois lados da moeda. Bem contrastantes mesmo. Sim, tem a história de um rei que tentou ser mais comum, gente como a gente, e acabou perdendo tudo. E do outro lado, um explorador que veio de baixo, origem super humilde, mas que projetou uma confiança quase de realeza, né, e conseguiu coisas incríveis. Isso. Então, a nossa conversa aqui hoje é para tentar desvendar esses casos, sabe? Entender melhor esse poder da autoimagem, da postura que a gente adota. Preparados? Então vamos lá, vamos começar essa exploração. Que tal a gente começar por quem não seguiu essa lei? O caso do Luís Filipe, o tal rei burguês da França. Boa. Ele sobe ao trono em 1830, né? Depois de uma revolução, um clima já tenso. E o comportamento dele, bem, não é o esperado de um rei. Não mesmo. Ele, assim, detestava as cerimônias, toda aquela pompa, preferia conversar com banqueiros e industriais, bem diferente da nobreza tradicional. Tem até relato dele andando em Paris de chapéu cinza, guarda-chuva, quase um funcionário comum, sabe? E essa coisa com o mundo dos negócios era forte nele. Tratava gente poderosa tipo o banqueiro Rothschild, quase de igual para igual, falava de finanças, parece que adorava o assunto. É irônico, né? Porque tem uma citação no material de Baltasar Gracian que fala: "Não perca jamais o respeito por si próprio." Parece que o Luís Filipe esqueceu disso ao tentar ser tão, comum. E as consequências vieram, né? Foram complicadas. A aristocracia olhava para ele com desdém, faltava aura, né? Ele não agia como um deles. E o povo, os republicanos, também não se conectavam. Não viam nele nem um rei de verdade, nem um líder do povo. E os banqueiros, aqueles com quem ele gostava de andar. O texto sugere que eles perceberam essa falta de cerimônia, essa dependência do rei, e começaram a tratá-lo com menos respeito. Tem até aquele episódio que o Rothschild repreende o rei na frente de todo mundo por um atraso. Imagina, uma inversão total de papéis. Mostra bem a perda de respeito, né? Essa imagem real foi se desgastando e custou caro. Quando vieram as revoltas, a repressão que ele ordenou foi vista como defesa do dinheiro dele e dos banqueiros, não da monarquia ou do povo. Isso minou qualquer lealdade que pudesse existir. Aí, em 1848, mais manifestações. A coisa explodiu. Ele tentou uma manobra, demitiu o ministro, mas só pareceu fraqueza. A revolução venceu, ele abdicou, fugiu para a Inglaterra. O reinado dele, puf, desapareceu. Mas por que essa tentativa de ser acessível deu tão errado? Olha, essa análise da queda dele é muito instrutiva, mesmo. Ele conscientemente tentou tirar aquela mística do poder, sabe? Diminuir a distância simbólica do líder. A intenção talvez fosse boa, né? Parecer moderno. Talvez, mas o efeito foi o contrário. A imagem do rei de guarda-chuva no começo era curioso, mas logo ficou irritante para muita gente. Parecia um truque, não igualdade de verdade. Especialmente com a desigualdade enorme que existia na França. Faz sentido. Não parecia autêntico. Exato. E o ponto principal que o material levanta é: as pessoas, mesmo mudando os tempos, ainda esperam uma certa presença no líder. Uma imponência, um senso de propósito. Não é ser arrogante, mas projetar confiança, controle. Como Robespierre ou Napoleão que o texto cita. Isso, eles entendiam esse teatro do poder. Não é à toa que depois da fuga do Luís Filipe, elegeram um parente do Napoleão. Queriam de volta aquela imagem de grandeza. Entendi. Então, a lição aqui é que forçar uma normalidade, uma camaradagem superficial, sem autenticidade e ignorando o status do cargo, isso não conecta. Gera desprezo ou indiferença.
A autoridade parece precisar dessa aura, mesmo que simbólica. Diferente do Franklin Roosevelt, que o texto menciona também. Sim, Roosevelt se conectava com os valores do povo, mas mantinha a postura de líder, a distinção. Ele sabia manter a distância certa. Essa análise da falsa camaradagem é muito forte. Mostra o perigo de diminuir o próprio status. Mas o material também mostra o contrário, né? Alguém que começou sem status nenhum e construiu essa aura, usou a seu favor. O exemplo clássico, Cristóvão Colombo. Exatamente. E o mais incrível é a diferença entre a realidade dele e a imagem que ele criou. Ele não era nobre italiano, nem descendente de general romano, como ele dizia por aí. Qual era a origem real dele mesmo? Filho de tecelão, que depois virou vendedor de queijos em Gênova. Bem modesto. Nada que indicasse acesso a reis e rainhas. Mas ele foi um mestre em criar a própria lenda, né? Conseguiu casar com uma nobre portuguesa, a Filipa Muniz Perestrelo, que tinha contatos na corte. E usou essa história inventada de nobreza para facilitar tudo isso. Foi assim que ele chegou no rei João II de Portugal para apresentar o plano de ir para o oeste. E aí vem a parte inacreditável. O que ele pediu para o rei? Não foi só dinheiro para a viagem. Não. Ele exigiu ser almirante-mor do mar Oceânico, vice-rei, governador de tudo que achasse e mais 10% dos lucros futuros. E tudo hereditário. Para alguém com pouca experiência real de navegação, né? Segundo as fontes. A audácia é impressionante. Totalmente. O rei João II recusou. Portugal tinha outros planos pela África, mas isso é chave. Ele ficou impressionado. Tratou Colombo com respeito, admirou a confiança, a ambição dele. Mesmo sem o dinheiro, Colombo percebeu ali o poder de pedir o impossível, né? Exatamente. A ousadia do pedido já elevou o status dele, diferenciou ele. E ele levou essa percepção para a Espanha. Lá, de novo, circulou na corte, fez aliados e repetiu as mesmas exigências para a rainha Isabel e para o rei Fernando. E levou tempo, mas funcionou. A persistência e principalmente essa confiança inabalável que ele mostrava convenceram os reis espanhóis. Sim, depois da reconquista de Granada, eles resolveram apostar. E deram a maior parte dos títulos que ele pediu. Tem aquele detalhe dos 10% que mudaram no contrato, né? Que ele nem viu. É um detalhe interessante. Mas o ponto é, a confiança dele fez parecer que ele estava destinado a grandes coisas. Isso garantiu o apoio inicial e para outras viagens, mesmo que os resultados demorassem a aparecer em riqueza. Como ele sustentou isso tão bem? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pois é. E analisando a estratégia dele, parece que ele era muito mais um gênio de marketing pessoal do que um super navegador para a época. O texto até sugere que, tecnicamente, ele tinha falhas, mas ele brilhava em vender a visão e vender a si mesmo. E o segredo era essa confiança? Serena, quase real? Isso. Não era uma confiança barulhenta, agressiva. Era calma, digna, parecida com a dos próprios nobres. Ele agia como se já pertencesse àquele mundo. E isso criou uma conexão, uma afinidade com os nobres e reis. Sim. Mesmo desconfiando da origem dele, eles sentiram essa afinidade. Ele se portava como eles, merecedor, destinado à grandeza, acima das preocupações comuns. O que nos leva àquele princípio psicológico que o material explora. O valor percebido, né? Exato. O valor que dão pra gente é muito definido por como a gente se apresenta. Pedir pouco, hesitar, sinal de baixo valor. Pedir muito, com calma, convicção, sinal de alto valor. A própria ousadia parece validar a pessoa. Aquela citação de Nietzsche. Perfeita. No próprio ato da fraude, eles são dominados pela crença em si mesmo. É isso que vai transparecer de forma tão milagrosa e atraente para os que o cercam. Colombo parecia acreditar tanto na própria grandeza que isso contagiava. Essa ideia da confiança interna que se projeta é muito forte. E o texto chama isso de estratégia da coroa. Explica melhor para a gente como funciona na prática. Claro, a estratégia da coroa é basicamente isso: agir
e principalmente acreditar lá dentro que você está destinado a algo grande, a ocupar um lugar de destaque. E essa convicção interna, ela irradia. Isso irradia uma confiança tão sólida, tão natural, que os outros começam a aceitar como verdade. É como se a coroa invisível que você põe na cabeça ficasse real para os outros. Os limites do que parece possível, eles se expandem, porque você age como se eles não existissem para você. Como as crianças pequenas que pedem coisas absurdas e conseguem, que o texto compara. Exatamente essa analogia, aquela convicção pura delas. E não foi só Colombo, né? O material cita outros exemplos. Teodora, que virou imperatriz, Beethoven se impondo à nobreza, Disraeli como primeiro-ministro. Sim, vários casos de gente de origem comum que usou essa estratégia. Parece que a chave é internalizar essa autoconfiança, agir como realeza, mesmo que no começo pareça só fingimento. A postura cria a realidade. Mas aí vem a questão. Como fazer isso sem parecer arrogante? Qual a linha? Ótima pergunta. Porque a linha é tênue, mas a diferença é crucial. A arrogância geralmente trai insegurança, afasta as pessoas. O objetivo da estratégia da coroa é a dignidade, a autoconfiança serena que atrai respeito. Como o exemplo do Haile Selassie, o imperador da Etiópia. Perfeito, especialmente na juventude dele, como Lige Tafari. Ele não era o herdeiro direto, mas cultivou uma calma, uma paciência, uma autoconfiança que impressionaram o imperador Menelik II. Mesmo quando provocado. Exato. O texto conta que, mesmo com insultos de rivais, ele não reagia com raiva. Entendia que isso seria sinal de insegurança, mantinha compostura. Essa dignidade, como ele mostrou depois na Liga das Nações contra a Itália, o colocava numa posição de força. A dignidade vira uma armadura. Uma máscara protetora, como o texto diz. Isso. E essa fachada aristocrática tem usos estratégicos também. Pode desarmar, intimidar, atrair. O material cita até golpistas, como o Conde Lustig e o Yellow Kid Well. Aqueles que usavam o ar de riqueza e indiferença para enganar as vítimas. Exatamente. Parte do sucesso vinha dessa aura de classe, de despreocupação, que fazia as pessoas baixarem a guarda. E, para ir além da atitude mental, o texto sugere umas estratégias mais práticas, né? Sim, algumas bem concretas para projetar esse valor elevado. Primeiro, a estratégia de Colombo, ousadia nas demandas, colocar um preço alto em si mesmo sem hesitar. Hesitar é mostrar dúvida no próprio valor. Certo. E a segunda? Ir direto ao topo. Sempre que der, negociar ou interagir com a pessoa de maior poder na situação. Isso por si só já eleva o status. Cria um efeito meio Davi e Golias, sabe? Enfrentar o grande te faz grande por associação. Entendi. E a terceira? A estratégia do patrono. Inspirada em gente como Pietro Aretino, o escritor renascentista, ele se relacionava com os poderosos oferecendo algo de valor, como um presente, não como um pedinte. Isso criava uma relação mais igualitária, permitindo pedir ajuda depois de forma digna. Não serviu. Faz todo sentido. Todas essas táticas apontam para a mesma ideia. O valor que os outros nos dão é muito influenciado pelo valor que a gente projeta. O respeito, as recompensas podem ser surpreendentes quando a autoconfiança é bem calibrada. Entendido. Então, resumindo o ponto central. A percepção que a gente projeta tem um poder enorme. Confiança, dignidade, como a gente se precifica. Isso pode mudar tudo. A metáfora da coroa é ótima. Tem que assumir a postura internamente, colocar a coroa invisível e agir com a confiança que vem dela, sem mostrar dúvida. E para fechar, o material volta no Gracian. Seja sublime nas suas ações. Mostre que merece ser rei, mesmo não sendo de verdade. Agir como se já fosse, para talvez um dia ser. Perfeito, mas, como toda estratégia, essa também tem seus perigos, né? O inverso da lei, que o material menciona. Sim, claro. Tem que ter sensibilidade. Exagerar na dose, virar arrogância, aí é tiro no pé. Humilhar os outros, se colocar muito acima, desconectado da realidade, isso gera ressentimento, vira alvo fácil. O contexto histórico e social importa muito nisso, imagino. Com certeza.
Tem momentos em que essa pose de realeza é perigosa. O exemplo do Carlos I da Inglaterra é claro. Ele era rígido demais na ideia do direito divino, inflexível. E não conseguia se conectar com as demandas do povo e do parlamento. Exato. Essa percepção de arrogância, de distanciamento, ajudou a levar à guerra civil e à execução dele. A lição é: confiança e dignidade, sim. Desprezo e indiferença, não. E tem outro risco que o material aponta: tentar se destacar pela vulgaridade. Isso. Ser grosseiro, chocante de propósito. Pode chamar atenção, dá um poder momentâneo em alguns meios, mas é instável. Sempre pode aparecer alguém mais vulgar ainda para roubar a cena. Não parece uma base sólida para construir respeito. Certo. Essa exploração toda deixa a gente com uma reflexão final, né? Se a confiança e a dignidade funcionam, mas a arrogância e a vulgaridade são armadilhas, onde está o equilíbrio? Como achar essa linha? É a grande questão. E mais, como a gente adapta essa estratégia da coroa, essa projeção de valor, para o mundo de hoje? Um mundo que fala tanto em autenticidade, transparência, até vulnerabilidade como força. É um desafio interessante, né? Conciliar essas ideias. Com certeza. Fica aí algo para a gente pensar, para continuar refletindo. Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos nos debruçar sobre um tema que parece simples, mas é bem estratégico. A arte de dominar o tempo certo. A nossa principal referência é um texto, a Lei 35, que defende uma ideia forte. A pressa não é urgência, sabe? É mais uma falta de controle. Exato. Falta de controle sobre si e sobre os eventos, né? Isso. E que a maestria mesmo estaria em parecer paciente, quase como se a gente soubesse que tudo vai chegar na hora certa. É uma perspectiva bem interessante, porque não é sobre ficar parado, esperando passivamente. Não é inércia. Não, de jeito nenhum. A ideia é mais ativa. É como se tornar um detetive do momento oportuno, sabe? Um detetive do tempo. Gostei disso. É sentir o que a fonte chama de espírito dos tempos. Basicamente, a mentalidade, as tendências da época. Para sacar a hora certa de agir. Saber quando esperar é chave, claro, mas saber quando atacar com velocidade, com decisão, isso é vital também. Entendi. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que desvendar como essa percepção e até a manipulação do tempo funciona na prática. Isso mesmo. A gente vai usar uns exemplos históricos, umas anedotas das fontes, falar de Joseph Fouché na Revolução Francesa. Figura fascinante, o Fouché. Muito. E tem também uma lição do general romano Sertório. E uns contos mais antigos. A ideia é entender essas diferentes caras do tempo e como dominar isso. Prontos. Vamos lá, vamos desembrulhar isso. Ótimo! O ponto central dessa Lei 35 é justamente a sua posição paciência versus pressa. Certo. A paciência pode ser uma demonstração de poder, de autoconfiança, né? Quem age correndo, apressado, muitas vezes está revelando insegurança ou desespero. Verdade. Já quem consegue esperar mesmo quando está tudo pegando fogo, projeta controle. E um exemplo que mostra bem essa coisa de esperar, pelo menos no começo, é o Joseph Fouché. Sim, ele é um caso clássico disso. Ele começou como professor de seminário, algum modesto. Mas o ponto crucial que a fonte destaca é que ele não se comprometeu totalmente com a igreja. Ele manteve as opções em aberto. Esperando, talvez? Esperando a maré virar, né? Exato. E quando a Revolução Francesa explodiu, pá! Ele percebeu. É agora. Foi o momento dele. Ele se livrou da batina, virou um revolucionário convicto. Ali ele soube identificar e agir conforme o tal espírito dos tempos. E se ele perdesse aquele timing? Poderia ter sido desastroso para as ambições dele. Ele rapidamente se alinhou com quem estava subindo, tipo o Robespierre. Falando nesse espírito dos tempos, talvez valha a pena a gente detalhar um pouquinho mais. É tipo sentir para onde a sociedade está indo, quais ideias estão ganhando força. É precisamente isso. É ter a capacidade de ler o clima cultural, social, político, o que está rolando, o que está pegando. Não é ciência exata, óbvio. Claro. Mas é uma sensibilidade para as correntes que estão ali moldando os eventos. E errar nessa leitura, nossa, pode ser fatal.
Tem até uma história nas fontes do Sr. Xi e do Sr. Meng, que ilustra isso de um jeito bem trágico. Ah, sim, lembro dessa. Os filhos do Sr. X se deram bem porque ofereceram o que as cortes precisavam naquele momento. Exato. Um ensinou moral quando moral estava em alta, o outro estratégia militar quando era o que o rei queria. Timing perfeito. E o pobre Sr. Meng? Pois é. Ele viu o sucesso do vizinho e mandou os filhos fazerem igualzinho, só que na hora errada. Deu ruim. Muito ruim. Um foi ensinar moral para um rei que só pensava em guerra, acabou castrado. O outro foi ensinar estratégia para um rei que morria de medo de poder militar, teve os pés cortados. Nossa. A mesma ação, resultados totalmente opostos. Tudo por causa do timing. Mostra como entender o contexto, esse tal espírito dos tempos, é fundamental. Isso faz a gente pensar nas diferentes formas como o tempo se apresenta, né? E como a gente pode lidar com ele. As fontes falam que tem tipos diferentes de tempo para dominar. O primeiro seria o tempo longo. Correto, o tempo longo é aquele que parece se arrastar, que exige paciência, resistência. É o tempo da espera estratégica. Da defesa. Da defesa, de não morder isca, de não agir por impulso. Precisa ter visão de longo prazo. Tem aquela anedota do pintor, o Cho Jung. Aquele que correu para chegar na cidade antes de fecharem os portões. Essa derrubou os documentos, perdeu mais tempo ainda e... Não chegou. não chegou. O barqueiro tinha cantado a pedra. Chegaram a tempo, se não se apressarem. A pressa criou o problema. Faz todo sentido. E outro exemplo de mestre do tempo longo é o Tokugawa Ieyasu, lá no Japão feudal. Ele esperou pacientemente enquanto o rival dele, o Hideyoshi, se desgastava numa invasão caríssima da Coreia. E aí? Ieyasu guardou as forças dele e, no final, quem consolidou o poder foi ele. Esperou a fruta amadurecer. E o Fauché? Onde ele usou essa paciência do tempo longo? Ah, várias vezes. Mas um momento chave foi em 1794. O Robespierre estava desconfiado dele, das manobras dele lá em Lyons. Chamou ele de volta para Paris, né? Exato. E Fauché sabia que a batata dele estava assando, que ele podia ser o próximo na guilhotina. Que medo. Com certeza. Mas em vez de entrar em pânico, de bater de frente com o Robespierre, que era super poderoso na época, ele agiu nos bastidores. Deu tempo ao tempo. Exatamente. Construiu alianças discretamente, com outros que também tinham medo do terror. Explorou o medo geral. Ele esperou o momento certo para que a própria convenção se virasse contra o Robespierre. Foi um jogo de nervos total. Uma aplicação clara do tempo longo, numa situação de risco extremo. E a espera não foi passiva, né? Não, ele estava agindo o tempo todo, só que por baixo dos panos. Isso. Mas as fontes falam de outro tipo de tempo. Um mais agressivo, digamos. O tempo forçado. O que seria? Tempo forçado. Soa como pressão. É bem por aí. É o contrário do tempo longo. É usar o tempo como uma arma ofensiva, sabe? Manipular o ritmo dos adversários. Como assim? Pode ser fazendo eles esperarem. Ou o contrário, apressando eles. Tirando do compasso, forçando erros. Tipo o Mehmed, o Conquistador, com o emissário húngaro. Perfeito exemplo. O Mehmed estava numa campanha contra outro inimigo e precisava proteger o flanco dele onde estavam os húngaros. E em vez de negociar rápido, Ele fez o coitado do emissário viajar semanas, seguindo o acampamento militar. Enquanto o húngaro esperava, o Mehmed ganhava tempo para resolver o outro problema dele. Fazer o oponente esperar nos seus termos desequilibra, afirma domínio. entendi. E a outra tática, a de apressar, funciona também? Muito. Impor prazos curtos e inesperados pode forçar concessões, decisões precipitadas. O César Borgia fazia muito isso em negociações. Ah, é? Sim. E tem um negociante de arte, o Joseph Duvin. Ele usava isso com clientes ricos, tipo Rockefeller. Se o cliente hesitava muito... Ele inventava um outro comprador. Exatamente. Ah, tem outro interessado, precisa decidir logo. Pressionava para fechar o negócio. Até na terapia isso aparece. Freud percebeu que pacientes melhoravam, de repente, quando ele marcava uma data final para o tratamento. Que curioso. E Lacan usava sessões curtas de duração variável para pressionar os pacientes a irem direto ao ponto. Parece uma tática poderosa, mas, não sei, um pouco manipuladora. Olha, é uma ferramenta de poder.
E como toda ferramenta pode ser usada de jeitos diferentes, né? A fonte descreve como uma estratégia eficaz em situações de conflito, de competição. Certo. E tão importante quanto saber usar é reconhecer quando estão usando o tempo forçado contra a gente. Verdade, para não cair na armadilha. Exato. Se alguém te impõe um prazo que não faz sentido, desconfie. Pode ser uma tentativa de te apressar para um erro, perceber isso já te dá chance de resistir, de renegociar o ritmo. Faz sentido. E os mágicos, como o Houdini que se mencionou? Ah, eles são mestres em brincar com isso. Esticam a preparação de um truque que é rápido, criam aquele suspense todo, manipulam nossa percepção do tempo. Aí, quando a execução vem, veloz, parece ainda mais impressionante, quase instantâneo. Muito bom. Então temos o tempo longo, da paciência estratégica, Isso. o tempo forçado, da manipulação do ritmo. Qual é o terceiro tipo? É o tempo final, o momento da execução. A hora H. Exato, porque toda a paciência do mundo, toda a habilidade de manipular o ritmo dos outros, não adianta nada se a gente não souber agir, com decisão, com velocidade quando a oportunidade finalmente aparece. É a hora de concluir, de atacar. Como o falcão, que espera lá no alto paciente e, de repente, vapt, mergulha certeiro na presa. É exatamente essa imagem que a fonte usa. A espera prepara tudo, mas a conclusão tem que ser rápida, enérgica, decisiva. E por que essa velocidade no final? Serve para algumas coisas. Para paralisar o oponente, que talvez não esperasse a ação depois de tanta calma, para encobrir alguma falha de última hora, se houver, e para projetar uma imagem de autoridade, de controle. Eu esperei e agora eu ajo. A história do general Sertório com os cavalos, ela entra aí também, né? Não é só sobre paciência. Sim, a história do Sertório é ótima porque tem várias camadas. Primeiro, ele mostra que a força bruta apressada não adianta nada. Ele deixou os soldados bárbaros dele, que eram indisciplinados, atacarem sozinhos. E eles se deram mal. Claro, ele usou a impaciência deles contra eles mesmos. Depois, vem a demonstração com os cavalos. Ali ele ensina sobre a paciência do tempo longo arrancar pela... A famosa cena do rabo do cavalo. Isso. Mas a lição implícita é que quando você entende o método certo e a hora certa, a ação pode sim ser eficaz. A perseverança, que é o tempo longo, leva ao resultado que exige uma ação no tempo final. E ele termina com aquela frase. Aquela frase matadora. O tempo é um bom amigo para quem usa a inteligência para escolher o momento certo, e um inimigo perigosíssimo para quem se precipita na hora errada. Resume tudo. E voltando para o Fouché, aquele momento em que ele finalmente age contra o Robespierre depois de tanto esperar, de articular tudo nos bastidores. Aquilo seria o tempo final dele. Perfeitamente. Ele esperou no tempo longo, leu o espírito dos tempos mudar contra o Robespierre, talvez até usou um pouco de tempo forçado para atiçar o medo nos outros deputados. E aí, no dia 27 de julho de 1794, quando a convenção estava no ponto, a ação foi rápida e decisiva. Robespierre foi pego totalmente de surpresa pela força da oposição, não teve nem tempo de reagir direito. Foi fulminante. Exato. E tem outro exemplo do Fouché que mistura tempo final com uma leitura de longo prazo, que foi a decisão dele depois da queda do Robespierre. Ah, quando ele se aliou aos jacobinos que estavam perdendo o poder. Aquilo sempre me pareceu estranho. Parece contraintuitivo, né, vendo de perto. Mas o Fouché estava pensando lá na frente. Ele antecipou a reação que viria. Que reação? Ele previu que os moderados que tinham derrubado Robespierre logo iam começar o próprio expurgo, o terror branco contra os radicais. Entendi. Então, ao se alinhar rapidamente, mesmo que por pouco tempo com os jacobinos, que seriam os perseguidos da vez, ele se distanciou dos novos donos do poder e dos excessos que ele imaginou que eles cometeriam. Ele estava jogando no tempo longo de novo. Exatamente, se posicionando para sobreviver à próxima onda de instabilidade. E sobreviveu. Mesmo com pedido de prisão contra ele, ele escapou porque o clima já tinha mudado de novo, as execuções em massa já não eram populares.
Foi uma aposta calculada no fluxo e refluxo do poder. Impressionante. A carreira inteira desse homem é uma dança com o tempo. Sobreviveu ao diretório, serviu Napoleão, previu a queda dele, sobreviveu à restauração, voltou com Napoleão nos 100 dias, sobreviveu de novo. É quase inacreditável. É um estudo de caso extremo, né? Sobre adaptação e timing. As lições que a gente pode tirar e que a fonte reforça são, primeiro, a importância de ler o momento, olhar para frente e não ficar preso no passado. Certo? Segundo, que reconhecer a tendência não significa seguir ela cegamente. Às vezes, antecipar a reação contrária é mais esperto. Uhum. E terceiro, a necessidade de uma paciência, quase sobre-humana, mas combinado com a coragem de agir. Agir decisivamente quando a janela de oportunidade se abre. O Shakespeare pegou isso bem em Júlio César, né? Aquela citação: existe uma maré nos assuntos humanos. Que, aproveitando-se o fluxo, leva à fortuna, omitida toda a viagem de suas vidas, está destinada a dar em bancos de areia e misérias. É isso. Perder o momento certo pode ter consequências drásticas. Totalmente. E tem aquela anedota do prisioneiro que prometeu ensinar o cavalo do sultão a voar em 1 ano. Ah, essa é ótima. É uma metáfora perfeita sobre como ganhar tempo é, no fundo, criar possibilidades. Ele disse para o amigo pessimista: olha, eu me dei 4 chances de liberdade. O sultão pode morrer, eu posso morrer, o cavalo pode morrer, ou... Quem sabe o cavalo aprende a voar. Exatamente. Comprar tempo é manter o jogo aberto, criar espaço para o inesperado, para a sorte, talvez. Isso me lembra outra citação, acho que de Napoleão, que também está nas fontes: o espaço se recupera, o tempo não. Parece que não tem meio termo com o tempo. A fonte é bem direta quanto a isso. Ou a gente domina o tempo usando essas diferentes abordagens, a paciência do longo, a manipulação do forçado, a decisão do final, ou a gente vai ser vítima das circunstâncias, vítima do ritmo imposto pelos outros. É uma habilidade que exige consciência, então, e prática. Muita prática. Não tem um inverso para essa lei, como diz a fonte. A passividade diante do tempo raramente leva a algum lugar bom. Então, para a gente amarrar tudo isso, dominar a arte do tempo certo é muito mais do que só ter paciência. Bem mais. É uma habilidade complexa. Envolve, primeiro, ter uma percepção afiada para ler o contexto, o tal espírito dos tempos. Fundamental. Depois, exige entender que o tempo não é uma coisa só. Ele tem ritmos diferentes e a gente pode interagir com eles, seja resistindo e esperando no tempo longo, Seja moldando o ritmo dos outros no tempo forçado. ou agindo com precisão no tempo final. E para fazer tudo isso, precisa de controle emocional e coragem para agir na hora H. Exatamente. É uma combinação de observação, estratégia e ação. E talvez, para a gente deixar uma reflexão final conectando tudo isso com a nossa vida. Uhum. Se a gente pensa nessas figuras, o Fouché navegando crises, o Sertório ensinando estratégia, até o Sermeng sofrendo com mau timing, em que situações do nosso dia a dia, pode ser no trabalho, numa negociação, numa decisão pessoal importante, aplicar essas ideias conscientemente poderia fazer a diferença? Onde que uma paciência estratégica, pensada, ou reconhecer que estão nos apressando com um tempo forçado, poderia mudar um resultado que hoje parece, inevitável. Exato. Fica a pergunta, né? Como a gente pode se tornar melhores observadores e, quem sabe, melhores maestros do nosso próprio tempo e do tempo que rege as nossas interações. Uma excelente provocação para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje sobre a arte que é crucial de dominar o tempo certo. Olá, nesta nossa análise, vamos investigar uma tática que parece um pouco contra o instinto, sabe? Mas que tem um poder estratégico imenso. A arte de ignorar, de desprezar mesmo, ativamente, aquilo que perturba a gente ou que, enfim, está fora do nosso alcance. Essa ideia é central num dos princípios que a gente estuda, o que poderíamos chamar de princípio 36, lá do nosso material fonte. As fontes que a gente tem aqui sugerem algo curioso. Dar muita atenção para um problema, mesmo que pequeno, pode acabar fortalecendo ele, né?
dá uma importância que talvez ele nem tivesse. Então, a nossa missão hoje é entender como esse ato, bem calculado, de ignorar, pode virar uma demonstração de superioridade, quase uma forma silenciosa, mas eficaz, de lidar com as coisas, com adversários. A premissa é que, reconhecendo um problema banal, a gente dá vida, dá credibilidade para ele. Às vezes, a melhor coisa é não fazer nada. Deixar para lá. Ok, vamos desdobrar isso. Para começar, que tal um exemplo histórico? Um caso clássico de como não aplicar esse princípio pode dar muito errado. O caso do Pancho Villa e a resposta dos Estados Unidos. Villa era uma figura complexa, né? Líder revolucionário mexicano, herói popular para alguns, depois voltou ao banditismo, virou crítico dos Estados Unidos. Aí teve o gatilho. Um ataque dele a Columbus lá no Novo México em 1916. Matou uns 17 americanos. E a pressão interna nos Estados Unidos foi enorme para o presidente Woodrow Wilson fazer alguma coisa, mostrar força. E ele fez. E como fez? O Wilson mandou uma força bem grande, a tal expedição punitiva. Começou com uns 10 mil soldados, sob o comando do general Pershing. A intenção era clara. Pegar o Villa, punir de forma exemplar. Só que olha que interessante, essa reação enorme, com a mídia toda cobrindo, acabou dando pro Villa exatamente o que ele talvez mais quisesse. Atenção. Status. O incidente que podia ser tratado ali na fronteira, regionalmente, virou um confronto simbólico internacional até. E a expedição em si, na prática, como é que foi? Foi um pesadelo. Um desastre logístico e estratégico. Primeiro, o terreno no norte do México. Terrível. Deserto, calorão, dificuldade para levar suprimento. E o mais importante, a população local, talvez nem todo mundo ali amasse o Villa naquele momento, mas se uniram contra a invasão americana, sabe? Começaram a passar informação errada para os soldados, esconder o Villa e os homens dele. O exército americano, mesmo com mais tecnologia, ficou perdido, caçando um fantasma. Nossa! Tem até a história do Villa observando as tropas americanas escondido, quase rindo da situação. Imagina a frustração para o comando americano. E a coisa só piorou, imagino. Piorou muito. O número de soldados americanos envolvidos, direta ou indiretamente, foi crescendo. Chegou a mais de 120 mil homens. 120 mil. Sim, isso só aumentou o custo, claro, e a visibilidade do fracasso. A opinião pública nos Estados Unidos, que no começo apoiava, começou a criticar, passaram até a admirar um pouco a astúcia do Villa, né? O cara conseguia fugir de um exército tão poderoso. A retirada, em 1917, foi vista como uma humilhação. Dizem que as tropas americanas foram até hostilizadas por rebeldes mexicanos na volta. Então a tentativa de diminuir o Villa acabou engrandecendo ele. Totalmente contrário do que queriam. Exatamente, esse é o ponto central aqui, eu acho. A reação exagerada do Wilson, a atenção toda da mídia, tudo isso teve efeito oposto. O Villa não só não foi pego, como a lenda dele cresceu demais no México e fora. Virou símbolo de resistência contra a potência americana. Fica a lição, né? Dar atenção demais a um inimigo, a um problema, pode validar, pode fortalecer ele sem querer. O próprio Villa teria dito algo tipo: custou uma fortuna para os americanos me procurarem e eles não ganharam nada com isso. É interessante como essa dinâmica aparece até em histórias mais simples, tipo fábulas. Uma das fontes que a gente leu menciona a história do PewPie, o asno e o jardineiro. O burro perde o rabo, aí na tentativa toda desajeitada de consertar ou, sei lá, compensar, ele invade um jardim e acaba perdendo as orelhas também. Uma reação exagerada que cria um problema ainda maior. Sim, essa é ótima. Ou tem a anedota do G.K. Chesterton. Ele foi criticado publicamente pelo George Bernard Shaw, um intelectual super famoso na época, e o Chesterton, silêncio total. Depois perguntaram para ele e ele teria dito que para uma mente brilhante como a do Shaw, o silêncio era a única resposta que ele não suportaria. Negar a reação é negar a satisfação do impacto, entende? Entendi. Negar essa satisfação. Essa ideia de negar a reação leva a gente para o outro lado da moeda, né? Quando o desprezo é usado de propósito, como arma mesmo. E aí tem um exemplo histórico fortíssimo.
Henrique VIII da Inglaterra. Da mente de um herdeiro homem, a esposa dele, Catarina de Aragão, já não podia ter mais filhos e ele estava apaixonado pela Ana Bolena. O problema todo era conseguir anular o casamento com a Catarina. E o Papa, o Clemente VII, por vários motivos políticos complexos envolvendo o imperador Carlos V, que era sobrinho da Catarina, estava enrolando, não queria conceder a anulação. E qual foi a estratégia do Henrique diante da recusa do Papa e da própria Catarina, que era uma rainha, né? Não ia aceitar fácil. Desprezo total, calculado e ação unilateral. Ele simplesmente parou de tratar a Catarina como rainha, começou a chamar ela pelo título antigo, Princesa Viúva de Gales, e em 1531 baniu ela da corte. Ponto. E com o Papa foi ainda mais radical. Ignorou as ameaças de excomunhão, casou escondido com a Ana Bolena em 1533, e aí ele rompeu com Roma de vez. Criou a Igreja Anglicana, colocou ele mesmo como chefe supremo, e essa nova igreja, claro, convenientemente, validou o casamento novo e anulou o antigo. Ele não ficou negociando, não ficou debatendo, agiu como se a autoridade do Papa e a posição da Catarina fossem irrelevantes. E isso funcionou, assim, na prática. Surpreendentemente bem do ponto de vista dele, claro. Ele escapou das táticas de enrolação do Papa Clemente, que era mestre nisso, em ganhar tempo, e também evitou o desgaste de um confronto direto e longo com a Catarina. Agindo como se eles não tivessem poder sobre ele, ele tirou esse poder deles na prática. Manteve a iniciativa, impôs a vontade dele e mudou a história da Inglaterra, né? Isso me lembra um provérbio que o Schopenhauer cita: "Chi non stima, viene stimato". Quer dizer, aquele que não demonstra muito estima acaba sendo estimado. Ou talvez nesse contexto mais temido, respeitado, né? Um certo desdém pode, paradoxalmente, afirmar o poder. E qual foi o destino deles? Dos que foram ignorados, o Papa e a Catarina. Olha, o Papa ficou isolado na raiva dele. As ameaças de excomunhão perderam o efeito prático na Inglaterra. E a Catarina foi totalmente marginalizada. A raiva dela, a frustração, não tinham mais onde ecoar na corte, no poder. Ela viveu os últimos anos bem isolada, definhando mesmo, político e fisicamente. O desprezo do Henrique tornou eles impotentes dentro da esfera de influência dele. É uma demonstração brutal de poder, realmente. Tem outras ilustrações dessa ideia nas fontes que a gente viu. Tem sim. Tem a fábula do Tolstói, do macaco e das ervilhas. O macaco deixa cair uma ervilha. Aí quando tenta pegar de volta, derruba mais 20. Quando vai juntar as 20, derruba o saco inteiro. É uma metáfora ótima sobre não se fixar em perda pequena, sabe? Não reagir de forma descontrolada, que pode levar a uma perda muito maior. Ignorar a primeira ervilha talvez fosse melhor. Faz sentido. E tem também aquela ideia do desejo paradoxal, né? Que correr atrás de algo ou alguém pode acabar afastando. Exatamente. O desinteresse calculado pode ser mais atraente do que a perseguição óbvia. Uma das fontes cita a fábula do Krylov, o homem e a sua sombra. A sorte, representada talvez pela sombra, persegue quem parece fugir dela e foge de quem a persegue. Mostrar que você não precisa desesperadamente de algo ou de alguém pode aumentar o seu valor percebido. O desprezo, nesse sentido, nega ao outro o poder de ser o centro do seu desejo. É uma afirmação de autossuficiência, e isso pode ser muito poderoso. Pensa no Luís XIV, o Rei Sol. Ele simplesmente agia como se as pessoas que não agradavam ele ou que ele considerava irrelevantes nem existissem ali na presença dele. Isso diminuía a pessoa terrivelmente, negava até a dignidade de ser um adversário reconhecido. Como disse o Idris Shah, ignore-o e ele o odiará. A falta de atenção pode ser enlouquecedora para quem busca reconhecimento ou confronto. Entendi. Então, trazendo isso para um plano mais prático, como é que a gente pode aplicar esse princípio? Quais seriam as lições para a vida, além desses dramas históricos? Uma aplicação interessante é a tática das uvas verdes, da fábula de La Fontaine. Se algo é realmente inalcançável, um prêmio, uma posição, o reconhecimento de um grupo X, em vez de ficar mostrando frustração ou inveja, demonstre desprezo por aquilo. O exemplo dado é da George Sand, a escritora francesa, e a Académie Française.
Ela sabia que, como mulher, não seria aceita na época. Então, o que ela fez? Publicamente desdenhou da instituição, disse que era ultrapassada. Isso posicionou ela como alguém que estava acima daquilo. Sabe? Uma tática de poder para preservar a imagem. Faz sentido. E para lidar com críticas ou ataques? Como funciona? Especialmente se a crítica vem de alguém que você considera, sei lá, inferior ou irrelevante, a melhor resposta pode ser o silêncio total. Ou então uma resposta tão leve, tão displicente, que mostre que o ataque não fez nem cócegas. Dar uma resposta muito elaborada, muito defensiva, pode acabar validando a importância do crítico ou da crítica, né? E parece que até com os nossos próprios erros tem uma lição aí, né? Sim, a tendência natural da gente é exagerar na desculpa ou tentar consertar tudo de forma muito visível, mas as fontes sugerem que, às vezes, minimizar o erro, tratar com leveza, com confiança, pode ser mais eficaz. Tem um exemplo do Dainagon, um cortesão japonês. Ele quebrou sem querer uma xícara de chá caríssima do imperador Go-Sain. Em vez de entrar em pânico, ele ficou calmo, observou que a xícara já era velha e que quebrar não era um grande evento público. Essa calma desarmou a raiva do imperador. Ou o caso do Pietro Aretino, um escritor italiano da Renascença. Quando descobriram e divulgaram as origens humildes dele, ele era filho de sapateiro. Em vez de ficar com vergonha, ele usou isso como prova da própria grandeza. Disse que mostrava o quanto ele tinha subido na vida por mérito. Ele ressignificou a falha com desdém pela crítica. Eu gosto também daquela anedota japonesa, do boi prodigioso. Um boi invadiu um prédio do governo e todo mundo ficou achando que era um péssimo presságio, um sinal ruim. Mas o primeiro-ministro da época se recusou a dar importância sobrenatural para aquilo. Disse que, bom, bois às vezes se perdem, mandou devolver para o dono e pronto. E nada de ruim aconteceu depois. A lição que fica é que somos nós que damos poder para as coisas com a nossa reação, né? Se a gente não trata algo como importante ou ameaçador, talvez ele perca esse poder. É a essência do que o Baltasar Gracián, aquele filósofo espanhol citado nas fontes, pregava muito. Não levar tudo tão a sério, tão a ferro e fogo. Muitos problemas somem se a gente simplesmente ignora. Às vezes, a melhor solução é não fazer nada. Deixar as coisas como estão. Para ele, o esquecimento ativo, o desprezo, era a forma mais elegante e eficaz de vingança, porque relegava o ofensor à insignificância. Mas sempre tem um mas, né? Existe o risco de reagir demais também, claro. O oposto de ignorar. Com certeza absoluta. O exemplo do Henry Kissinger na época do Nixon é um caso clássico disso. O vazamento dos documentos do Pentágono, que revelavam coisas sobre a guerra do Vietnã, foi embaraçoso, sim, mas a reação do Kissinger foi tão furiosa, tão exagerada, obcecada em parar vazamentos, que levou à criação daquela unidade secreta, os Plumbers. E essa unidade, que tinha que impedir vazamentos a qualquer custo, acabou se envolvendo na invasão da sede do Partido Democrata no edifício Watergate. Ou seja, uma reação completamente desproporcional a um problema, o vazamento, criou um escândalo infinitamente maior, o Watergate, que derrubou um presidente. Talvez, se tivessem tratado o vazamento inicial com mais calma, ele teria perdido força sozinho. Isso leva a gente a uma ressalva importante, imagino. Não dá para sair ignorando tudo cegamente, né? De jeito nenhum. Esse é o ponto crítico, é o reverso da lei, digamos assim. O desprezo estratégico exige muito discernimento, muita sensibilidade. Ignorar um problema pequeno, que tem potencial real de crescer, pode ser muito perigoso. O exemplo histórico é o César Borgia. No começo, os outros príncipes italianos viam ele só como o filho ambicioso do Papa, um problema menor. Ignoraram, subestimaram. Quando perceberam a ameaça real que ele era, já era tarde demais. Ele já tinha consolidado o poder, já era uma força dominante. Então a chave é saber o que ignorar e quando ignorar. É isso? Exatamente. É preciso desenvolver essa capacidade de distinguir entre o incômodo trivial, que provavelmente morre se a gente não der atenção, e a ameaça genuína, mesmo que pequena, que precisa ser neutralizada antes que fique grande demais.
Isso pode significar, às vezes, ignorar publicamente, mas continuar monitorando discretamente por baixo dos panos. Não dá para simplesmente desligar a percepção do que está acontecendo ao redor. É um equilíbrio bem delicado. Entendido. Então, para a gente recapitular a ideia central, muitas vezes o verdadeiro poder não está na reação, mas na indiferença calculada. Prestar atenção pode alimentar conflito, dar palco para adversário ou transformar probleminha em problemão. Escolher conscientemente não reagir, não dar importância, pode ser a jogada mais forte. Aquela imagem da minúscula ferida, que piora se a gente fica cutucando, é muito boa. Às vezes o melhor é deixar cicatrizar sozinha. Como dizia o Gracião, de novo, o desprezo é a vingança mais política e o esquecimento enterra o adversário na poeira da sua própria insignificância. É forte isso. E para deixar um pensamento final, talvez, para quem está ouvindo refletir, a gente vive numa era de sobrecarga de informação, né? De demanda constante pela nossa atenção, que virou talvez nosso recurso mais valioso e escasso. Se esse princípio do desprezo seletivo funciona em disputas de poder ou para lidar com problemas externos, o que aconteceria se a gente aplicasse ele mais internamente? E se a gente usasse o poder do desprezo não só contra inimigos, mas contra as inúmeras distrações, notificações, opiniões não solicitadas, o ruído digital todo que bombardeia a gente e desvia do que realmente importa? Onde será que um silêncio intencional, uma recusa deliberada de engajar, poderia ser mais libertador e mais poderoso do que a reação automática que o mundo parece esperar da gente o tempo todo? Fica a reflexão. Uma pergunta muito pertinente para a gente fechar esta análise. Agradecemos a companhia e até a próxima. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Sabe, já notaram como uma imagem, assim, bem construída, pode ser incrivelmente persuasiva? Uhum. Parece que às vezes o que a gente vê fala mais alto, mais rápido do que qualquer argumento lógico. Sim, é como se tivesse uma linha direta com as nossas emoções, né? Exatamente. E é essa dinâmica que a gente vai explorar agora. Como imagens marcantes, gestos simbólicos podem criar uma aura de poder, de influência. E muitas vezes desviando a atenção, né? E isso, desviando nossa atenção do que está realmente acontecendo ali por trás. E a base para nossa análise são ideias tiradas da Lei 37. Crie espetáculos atraentes. O material, defende, sem rodeios, o uso calculado de encenações, de símbolos visuais fortes, como ferramentas mesmo, para ganhar e manter poder. Precisamente. E a nossa tarefa aqui é investigar a fundo como esse apelo ao visual, ao simbólico, funciona, pelo menos segundo a perspectiva que está apresentada nessa fonte. Vamos analisar como, de acordo com esse material, essas estratégias são usadas para moldar percepções, para solidificar a influência, e vamos aos exemplos históricos que a própria fonte traz para ilustrar os pontos dela. Ok, então vamos desempacotar isso. A premissa central que o material apresenta é que imagens e símbolos funcionam como atalhos para a emoção. Uhum. E por isso, argumenta-se, são mais eficazes que as palavras. A fonte sugere que palavras podem levar a gente a pensar, a questionar. A duvidar, né? Isso. Enquanto o visual parece que atinge o nosso lado emocional de forma mais direta, imediata, talvez. E tem uma explicação para isso, do ponto de vista do material. O visual tem essa capacidade, assim, de contornar as nossas defesas racionais. A fonte argumenta que, desde o Renascimento, a visão meio que se consolidou como sentido dominante. Até menciona uma frase do Baltasar Gracián, um escritor espanhol, filósofo do século XVII. Ah, qual frase? Ele dizia: a vida é geralmente vista, raramente ouvida. E aí contrasta a eficácia de uma imagem, como aquele relato sobre um desenho do Frá Filippo Lippi, Numa parede. que teria impressionado os captores dele Exato. e que valeu a liberdade para ele. Contrapõe isso com a natureza das palavras, que podem gerar resistência, sabe? Ou ser mal interpretadas. A imagem, nessa visão, tem um impacto mais cru, menos sujeito a debate interno. Faz sentido. E um caso bem peculiar que eles trazem para ilustrar essa ideia é o do Dr. Weisleder. Ah, sim. O tal médico da lua, lá em Berlim, no finalzinho do século XVIII. Todo o cenário, assim, já contribuía por efeito, né? Com certeza.
Uma antiga cervejaria adaptada. E aquelas filas imensas de pacientes esperando. E gente rica e pobre misturada, né? Isso aumentava o burburinho, criava uma atmosfera de mistério, de grande expectativa. E o tratamento em si? Pelo que entendi, era puro teatro. Totalmente. A longa espera já era a parte crucial, aumentava a tensão. Aham. Os pacientes ouviam gritos vindos do andar de cima, onde o Weisleder supostamente fazia os procedimentos dele. Nossa! E o clímax era expor o doente aos raios da lua. Ou melhor, né, a ideia dos raios da lua. Como assim a ideia? Porque o texto aponta que ele tinha uma sala separada para a esposa, onde a lua também brilhava. O que é fisicamente impossível, né? A lua não pode estar em duas janelas opostas ao mesmo tempo. Coisa parece quase absurdo. Mas qual a análise que a fonte faz disso tudo? Então, o que é fascinante aqui é justamente a interpretação que eles oferecem. Weisleder talvez não tivesse conhecimento médico nenhum, mas ele parecia ter uma compreensão instintiva da necessidade humana por um espetáculo emocional, e não por explicações racionais científicas. Entendi. A simplicidade da encenação era a força dele. A lua, que é um símbolo poderoso, ancestral, a escada, os sons misteriosos, a espera coletiva. O material interpreta que, ao se associar a essa imagem potente da lua, Weisleder ganhou poder, ganhou influência, independente da lógica factual. A sugestão superou a realidade. Exato. A sugestão e os cenários superaram a realidade. E aqui está uma sacada-chave que a fonte ressalta. Um espetáculo que ressoa emocionalmente, mesmo que seja ilógico, pode ser mais poderoso que a verdade factual. A lua não podia estar nas duas janelas, mas o símbolo funcionou. Essa ideia de que a percepção, alimentada por símbolos, supera a realidade. Isso nos leva a outra ferramenta poderosa que o texto explora: o simbolismo em si. E um exemplo fascinante disso é a história da Diane de Poitiers e do Henrique II, que depois virou rei da França. Aqui é onde fica realmente interessante. O grande desafio para Diane era claro: como manter influência sobre um amante real quase 20 anos mais novo, especialmente depois que ele virou rei, e ela, inevitavelmente, envelheceu. Exatamente. E aí que entra o poder do simbolismo. A fonte até cita o Johan Huizinga, um historiador holandês, famoso pelos estudos sobre a Idade Média. Ele descreve o símbolo como uma espécie de atalho para o pensamento. Símbolos conectam ideias não por lógica, causal, mas por associações de significado. Evocam múltiplas camadas emocionais de uma vez só. E como isso se aplica a Diane? No caso dela, a estratégia foi brilhante. Ela associou a imagem dela à deusa romana Diana, que era sua xará. Ah, a deusa da caça. Isso! Diana era a deusa da caça, um passatempo favorito da nobreza e do Henrique. Mas também, na arte da Renascença, muitas vezes representava pureza, castidade. Uma jogada irônica para amante do rei, né? Sem dúvida. Mas extremamente eficaz para construir uma imagem de respeitabilidade e para se diferenciar. E como ela materializou essa associação? Não ficou só na ideia, certo? De forma alguma. As ações dela foram muito concretas, muito visuais. Primeiro, ela criou aquele emblema famoso entrelaçando as iniciais dela, D, com as do Henrique, H. Ah, sim, lembro disso. O normal era o H com 2 Cs da rainha Catarina de Médici, né? Exato. Mas a Diane conseguiu que o D dela se entrelaçasse com o H, e esse emblema foi estampado em tudo. Mantos reais, tapeçarias, edifícios, até na fachada do Louvre. Uau! Em segundo lugar, ela adotou o preto e o branco como as cores pessoais dela. Criou uma marca visual forte, sóbria. E o ápice foi a reconstrução do Castelo de Anete, imagino. Exatamente. O Castelo de Anete? Conte mais sobre como ela usou a arquitetura e a decoração lá. Anete virou o palco perfeito para o espetáculo simbólico dela. A arquitetura lembrava um templo clássico romano, usando pedras brancas e pretas. As cores dela. Isso, o emblema HD estava por toda parte. E, crucialmente, o castelo foi repleto de símbolos da deusa Diana. Luas crescentes, veados, cães de caça, arcos, flechas. Tapeçarias e pinturas reforçavam o tema. Tinha até a famosa escultura Diane Chasseresse, a Diana Caçadora, do Jean Goujon. Que diziam se parecer com ela, né? Exatamente. Muitos diziam que tinha as feições da própria Diane de Poitiers. E a análise que o material faz do sucesso da Diane
é que ela transcendeu a mera aparência física, que o tempo, inevitavelmente ia desgastar. Ela operou no reino dos símbolos psíquicos. Conseguiu se transformar na percepção do rei e da corte, de uma cortesã envelhecendo para uma figura quase mítica. Associada à divindade. A pureza, apesar da realidade, e a caça. Tem relatos de um tableau vivant, que era tipo um quadro vivo encenado, muito popular na época. Sim, sei. Em Lyons, onde ela foi representada como a Diana Caçadora, poetas como Ronsard escreveram versos em homenagem a ela. Consolidando essa imagem, ela criou uma aura imbatível. A sacada aqui é clara. A influência duradoura muitas vezes não se baseia só na aparência, mas na capacidade de usar símbolos assim profundamente enraizados para contornar o pensamento lógico e criar uma narrativa poderosa. É uma estratégia bem sofisticada, realmente. Sem dúvida. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos lógicas parecidas em outros momentos. Pensa no Luís XIV na França, escolhendo o sol como emblema pessoal. O Rei Sol. Exato. Não precisava de explicação. Comunicava centralidade, poder, luz, vida. Era um símbolo universalmente entendido e imensamente poderoso. Definiu toda a imagem e o reinado dele. Talamen construir o espetáculo de forma impactante. A fonte traz outro exemplo clássico, a chegada da Cleópatra no rio Cídnus para encontrar o Marco Antônio. Ah, esse é ótimo. A descrição, baseada no relato do Plutarco, o historiador grego, é de tirar o fôlego. Sim, é um exemplo perfeito de como dominar a cena antes mesmo de dizer uma palavra. O material detalha a barca com popa de ouro, Velas púrpuras, remos de prata que batiam na água, ao som de flautas e cítaras. o perfume de incensos exóticos chegava nas margens antes mesmo da barca atracar, E as criadas vestidas como figuras mitológicas. Nereidas, graças, e a Cleópatra reclinada sob um dossel dourado, caracterizada como a própria deusa Afrodite, ou Vênus para os romanos. O impacto deve ter sido imenso. Foi avassalador. Segundo o relato, o Antônio e a multidão ficaram extasiados. Ele foi praticamente conquistado antes mesmo do encontro formal começar. E se ilustra bem a atenção aos detalhes visuais. A fonte explora mais esses elementos práticos de como construir um espetáculo. Sim, o material destaca alguns elementos-chave, baseado em outros exemplos também. Primeiro, a cor. Cito o caso de um vigarista americano conhecido, o Yellow Kid Whale, e o Red Letter Newsletter dele. Boletim da Carta Vermelha? Isso. Ele mandava um boletim com dicas falsas de investimento, impresso em tinta vermelha. Era mais caro, mas ele entendia que o vermelho passava uma sensação de urgência, de importância, até de sorte, influenciando quem recebia. A ideia central aqui é que a cor pode ter um impacto emocional mais direto, mais primitivo, que a palavra escrita. O texto até sugere, sabe? Se você usa a palavra ouro, imprimi-la em dourado pode ser mais eficaz. Interessante. Que mais? Segundo, a sequência. A ordem das coisas. O exemplo é o Charles de Gaulle na libertação de Paris na Segunda Guerra. Ah, sim, você mencionou. Ele insistiu, contra ordens superiores, que as tropas da França Livre liderassem a parada da vitória, mesmo que a contribuição militar deles fosse menor que o dos aliados. Ele compreendeu que aparecer primeiro estabeleceria visualmente e simbolicamente a liderança francesa na libertação da capital. O insight é: a ordem em que as coisas são vistas ou apresentadas tem um peso simbólico crucial. Faz todo sentido. E o terceiro? Terceiro, a combinação ou a fusão de símbolos. Um exemplo poderoso é a visão atribuída ao imperador Constantino antes de uma batalha. Uma cruz sobreposta ao sol com a inscrição "Com este sinal vencerás". Uma fusão genial. Exato. Uniu um símbolo pagão antigo e poderoso, o sol, que ele cultuava, com um novo símbolo do cristianismo, a cruz. Essa nova combinação representou visualmente a transição de poder de crença, a lição apontada. Criar combinações novas, poéticas, a partir de símbolos antigos pode ter um efeito muito envolvente, muito persuasivo. Interessante como esses elementos podem ser manipulados. A fonte menciona outros usos de símbolos também. Sim, menciona rapidamente o uso de símbolos para unificar um grupo. Durante a Fronda, aquelas guerras civis na França no século XVII,
O cardeal de Retz, um dos líderes rebeldes, foi esperto. Transformou o termo fronde, que significa estilingue, e era usado pela realeza para zombar deles. Chamando de infantios, né? Isso. Ele transformou isso num símbolo de orgulho e união. Os revoltosos passaram a usar chapéus, faixas com desenhos de estilingues, transformaram um insulto num grito de guerra, numa identidade. E também se refere brevemente ao Milton Erickson, um psicoterapeuta famoso, Sim, conheço. que usava metáforas e símbolos nas histórias dele para se comunicar com pacientes de forma indireta, sabe? Contornando as resistências conscientes deles. Todos esses exemplos, reforçam a tese central apresentada no material. O espetáculo visual e simbólico é uma ferramenta potente para distrair a mente racional e engajar direto as emoções. Citam até o Maquiavel, que já aconselhava os príncipes a manter o povo ocupado com festas e espetáculos. Para manter o controle, né? Pois é. A conclusão implícita é que apelar para o visual grandioso, para o símbolo carregado de significado, é muitas vezes o caminho mais eficaz para influenciar corações e mentes. Isso levanta uma questão importante, claro, sobre onde fica a linha entre influência legítima e manipulação pura e simples através da distração. Então, o que tudo isso significa, trazendo para mais perto da nossa realidade? Olhando para essa análise, para esses exemplos históricos, a gente começa a identificar ecos dessas estratégias ao nosso redor, não é? Sem dúvida. Sem a intenção de dar conselhos, claro, mas é quase impossível não notar como a construção cuidadosa da imagem, o uso estratégico de cores, sequências, cenários, símbolos, como tudo isso permeia áreas como o marketing hoje em dia, Campanhas políticas. a forma como figuras públicas e até instituições constroem suas marcas. A ênfase no visual parece mais forte do que nunca. Com certeza, e a fonte que a gente analisou é bem taxativa quanto a isso. Argumenta que a comunicação através de imagens e símbolos não é só importante, é fundamental. É, de certa forma, incontornável para quem busca exercer qualquer tipo de influência ou poder. Chega ao ponto de afirmar que ignorar o poder do espetáculo visual torna a conquista de poder impossível. Declara de forma categórica: o inverso desta lei não existe. Forte. É uma perspectiva bem incisiva sobre a primazia do visual e do simbólico nas dinâmicas de poder, conforme apresentada nesse material. Recapitulando nossa conversa de hoje, então. A gente explorou essa tese baseada nas ideias da Lei 37 sobre a influência notável que espetáculos bem arquitetados podem ter. Vimos, através dos exemplos da fonte, desde a encenação quase teatral lá do Médico da Lua, até a teia simbólica complexa tecida pela Diane de Poitiers, ou a chegada cinematográfica da Cleópatra, como o apelo visual direto e o uso estratégico de símbolos são apresentados como ferramentas potentes. Ferramentas para moldar a percepção, né? E consolidar o poder. Exato. E muitas vezes operando num nível que parece contornar a análise puramente racional. E para finalizar com uma reflexão que sai direto dessa análise. Se o espetáculo tem mesmo esse poder de apelar direto à emoção e potencialmente desviar o foco da análise crítica, como o material sugere, onde exatamente fica a fronteira entre uma liderança carismática que usa o visual para inspirar, para unir, e uma forma de manipulação que talvez explore essa nossa sensibilidade ao simbólico, ao grandioso? Boa pergunta. E mais, pensando no contexto atual, de que maneira a velocidade estonteante e o alcance massivo das mídias digitais hoje transformam a própria natureza, a escala e talvez o impacto desses espetáculos atraentes que a fonte descreveu a partir de exemplos de séculos atrás? Ficam aí as questões, né? Ficam aí. São questões que ficam em aberto provocadas pelas ideias que a gente discutiu aqui. Olá! Hoje a gente mergulha numa ideia que, olha, dá o que pensar, né? A Lei 13.008, ela fala algo tipo: pense como quiser, mas haja como os outros. Interessante. Pois é. A gente vai explorar uns textos que analisam essa lei e essa tensão, sabe? Entre pensar com a própria cabeça e a necessidade de se encaixar socialmente. Certo, aquela coisa de como navegar no mundo. Exato. A ideia é entender por que, segundo essas fontes, se adaptar pode ser uma estratégia
é poderosa. Vamos ver exemplos da história, umas ideias filosóficas. Entendi. É quase uma arte, né? Manter a aparência normal por fora, enquanto por dentro as ideias são diferentes. Bora investigar isso? Bora. A premissa básica desses textos é que, assim, ostentar ideias muito fora da curva ou agir de um jeito que desafia as normas geralmente não dá bom. Pega mal, né? Pega mal, gera reação negativa, punição social, às vezes. A segurança, então, estaria em parecer igual, sabe? Se misturar e guardar a originalidade e as ideias mais polêmicas, talvez, para um círculo mais íntimo. Pra quem tolera, né? Exato. É uma visão bem pragmática das coisas, talvez até um pouco fria de como lidar com a E sociedade. para começar a ilustrar o risco de ignorar isso, tem o caso do Pausânias, um general espartano. Ah, sim, um herói no início, né? Isso, super respeitado, liderou vitórias contra os persas lá por 478 a.C. Tinha muito prestígio. Começou bem, sem dúvida. Mas a história dele dá uma virada, né? Total. Depois de conquistar uns territórios que eram persas, tipo Chipre, Bizâncio, ele começa a adotar costumes persas. Mas não discretamente. Não, de um jeito bem chamativo. Roupas de luxo, banquetes no estilo persa, até guarda-costas egípcios. Ele se afasta dos costumes gregos, dos amigos antigos. E a interpretação que o material traz não é só que ele gostou da cultura persa, né? Vai além. Exatamente. A análise sugere que foi visto como arrogância, uma forma de mostrar superioridade, sabe? De desprezar a própria cultura. Faz sentido. Tem uma citação de Tucídides, o historiador, que é ótima. Ele diz algo como: ao desprezar as leis e imitar os modos estrangeiros, ele se tornou amplamente suspeito de não querer se conformar com padrões normais. A exibição à diferença foi vista como ofensa. E as consequências para ele foram pesadas. Pesadíssimas. Perdeu a confiança das tropas, começaram a surgir suspeitas de traição. Foi chamado de volta para Esparta, imagino. Foi. Mas ele não deu o braço a torcer. Continuou com os modos persas. Aí acabou declarado inimigo público. Nossa. Mesmo sendo absolvido uma vez por causa da origem nobre, depois acharam uma carta que, bom, confirmava as intenções dele. Acabou buscando refúgio num templo, mas foi cercado e deixado lá para morrer de fome. Que fim trágico. É um exemplo forte do perigo de ostentar a diferença. Muito forte. E aí entra aquela citação de Ovídio que os textos trazem. Bene vicit qui bene latuit. Vive bem quem se esconde bem. Essa ideia de se esconder bem, de ser discreto, aparece em outros lugares também, né? Tipo Baltasar Gracián. Sim, o filósofo espanhol. Ele aconselhava algo como: pense com a minoria e fale com a maioria. Por quê? Qual a lógica? A lógica dele é que a verdade pode ser difícil para poucos e o erro é comum. Então o sábio evita o confronto público, evita ser contestado. Porque discordar ofende. Exato. Gracián diz que discordar abertamente soa como uma crítica, uma condenação da visão do outro. Para ele, a verdade devia ser guardada no santuário do silêncio ou compartilhada só com gente de confiança. É quase uma diplomacia intelectual. Interessante. Tem também Sir Walter Raleigh, que falava dos homens sábios como cofres com fundo duplo. Que não mostram tudo. E Schopenhauer, bem direto ao ponto, né? Falando que é inútil tentar corrigir o mundo abertamente. Ele era bem cético quanto a isso. Muito. Dizia que quem tenta ensinar algo importante ao mundo devia agradecer se escapasse ileso. E aconselhava a não ficar corrigindo os outros em conversas, porque é fácil ofender e difícil consertar depois. Melhor deixar quieto. E o material traz umas historinhas para ilustrar isso, né? Uma é a fábula do Stevenson, o cidadão e o viajante. Ah, essa é pesada. O viajante teima com um morador local sobre como as coisas funcionam ali e acaba morto por causa disso. É um exagero, claro, mas mostra o extremo da intolerância com quem pensa diferente, o perigo de contrariar crenças locais. E a outra é a parábola Quando as Águas Mudaram, acho que viu Idris Shah. Essa também é boa.
O homem que estoca a água boa porque sabe que a água do mundo vai enlouquecer todo mundo. Isso, ele bebe a água dele, continuação, mas todo mundo ao redor bebe a água maluca e acha que ele é o louco. E para não viver isolado, Ele acaba bebendo a água dos outros também e esquece a própria sanidade para ser aceito. É aqui que a coisa fica real, né? Mostra como é difícil ir contra crenças muito arraigadas que as pessoas defendem com emoção. exatamente. Todos esses exemplos apontam para a mesma direção. Discordar publicamente é arriscado. A discrição parece a estratégia mais segura, pelo menos nessa visão. Não conformidade ofende porque é vista como condenação, como você disse. Isso. E o isolamento, seja o do Pausânia, seja o do homem da parábola, vira uma forma de impotência. Você pode ter razão lá no fundo, mas socialmente você está fora do jogo. Mas aí surge um exemplo fascinante que parece usar a lei de um jeito mais esperto. Tommaso Campanella. Ah, o Campanella? Sim, a história dele é incrível. Ele aprendeu a lição, mas Do jeito mais difícil, né? do jeito mais difícil. No começo, ele foi super imprudente. Tinha ideias que a Igreja Católica da época via como heresia pura. Materialismo, crítica a milagres, céu e inferno como controle. E ele falava isso, abertamente. Imagina o resultado. Prisão pela Inquisição, claro, em 1593. Depois, ainda se meteu numa conspiração contra os espanhóis na Itália. Preso de novo, torturado brutalmente com Lavéldia. Uma coisa horrível. E foi aí, nesse limite, correndo risco de execução, que ele mudou. Que veio a virada de chave, como dizem os textos. Ele não mudou o que pensava, não, mas sacou que precisava mudar a fachada, o jeito de se apresentar. E como ele fez isso? Como foi essa mudança na prática? Olha, aqui é que está a astúcia dele. Primeiro, para escapar da pena de morte, ele fingiu loucura. Funcionou? Pelo visto, sim. A pena foi mudada para prisão perpétua. Ainda terrível, mas ele sobreviveu. E aí, ainda preso, ele escreveu um livro, A Monarquia Hispânica. E o que tinha nesse livro? O oposto do que ele defendia. Elogios ao poder espanhol, conselhos maquiavélicos para o rei. Foi uma demonstração calculada de conformidade. Tipo, olha, eu tô na linha agora. Que estratégia! E deu certo. Soltaram ele. Deu. O livro foi publicado e anos depois, em 1626, ele finalmente saiu da prisão. Mas a jogada de mestre, segundo a análise, veio depois. Ah, tem mais. Tem? Já livre, ele escreveu O Ateísmo Conquistado. O título já diz, né? Parecia um ataque a todo tipo de herege, livres pensadores, maquiavélicos, calvinistas. Ah, então ele se converteu de vez, virou super ortodoxo. Era o que parecia na superfície. O livro tinha debates, e os argumentos católicos sempre venciam. Só que... Tem. A análise aponta que os argumentos que ele botava na boca dos hereges eram uau, cheios de força, eloquência, paixão. Já os argumentos católicos soavam meio clichê, sabe? Longos, pouco convincentes. Entendi. Era dissimulação pura. Exato. Ele fingia defender a igreja, mas na verdade estava dando voz, e uma voz potente, justamente às ideias que ele queria espalhar. Só quem estava ligado percebia a ironia. Nossa Senhora. Lembra aquela frase de Maquiavel? Durante muito tempo não disse em que acreditava. Escondo a verdade entre tantas mentiras que é difícil encontrá-la. O Campanella fez isso, usou a conformidade externa para sobreviver e para continuar passando suas ideias. Brilhante, né? Brilhante e impressionante. E essa estratégia de dissimular aparece em outros casos, né? Os marranos na Espanha. Sim, um exemplo incrível de dissimulação coletiva. Judeus forçados a se converter ao catolicismo, mas que mantiveram suas práticas em segredo por séculos. Usaram a aparência católica para sobreviver, até para prosperar em cargos altos. A aparência externa como chave para preservar a identidade interna. Exatamente. A sobrevivência física e cultural dependia disso. E pulando bastante no tempo, o material cita Jonas Salk, o da vacina da polio. O que aconteceu com ele? O caso do Salk é interessante porque mostra que isso não acontece só em contextos religiosos ou políticos extremos. Ele parece que ignorou umas regras não escritas da comunidade científica. Tipo,
Publicou resultados muito rápido, não deu crédito suficiente a predecessores, buscou muito a mídia, enfim, desrespeitou a ortodoxia do meio científico. E mesmo com o sucesso da vacina, Mesmo assim, acabou isolado profissionalmente. Mostra que mesmo na ciência que a gente acha objetiva, existem normas sociais, protocolos. Quebrar isso pode ter custo. Não importa o mérito do trabalho. O grupo age. entendi. E em contraste com ele, tem o Bertolt Brecht. Ah, o Brecht? O mestre da adaptação, segundo essa leitura. Ele passou por duas situações tensas, né? Primeiro nos Estados Unidos, com o Comitê de Atividades Anti-Americanas. Sim, a caça aos comunistas. Brecht tinha simpatias comunistas, mas foi esperto. Diferente de outros que bateram de frente, ele foi lá todo, Como assim? foi de terno, fumou charuto imitando um membro do comitê, deu respostas calculadas, vagas. Resultado, foi liberado rapidinho. A estratégia Campanella no século XX. Exato. E depois, na Alemanha Oriental, ele também teve problemas, só que com o governo comunista. Achavam as peças dele pessimistas demais para o regime. E o que ele fez? A mesma coisa. Adaptou, fez umas pequenas mudanças nos roteiros para acalmar os censores, mas garantiu que os textos originais fossem publicados como ele queria. Navegou nas duas situações. Essa habilidade de se adaptar por fora deu a ele liberdade para criar por dentro. Precisamente. Brecht exemplifica o poder que essa adaptabilidade e a leitura do ambiente podem dar. Contrasta muito com o isolamento do Salk. Esses casos reforçam a ideia. Aparência e adaptação às normas do grupo são cruciais. Faz sentido aquela citação sobre Maquiavel? Aquela de Voltaire. Se Maquiavel tivesse tido um príncipe como discípulo, a primeira coisa que teria lhe recomendado era escrever um livro contra o maquiavelismo. É isso, dissimulação como ferramenta estratégica. E aí vem as chaves do poder que o material discute. A ideia de que, na real, todo mundo usa máscaras sociais. Sim, a sabedoria estaria em escolher a máscara certa para cada grupo. Como Bismarck, que era tudo para todos. E isso daria poder e... Liberdade de pensamento. Parece contraditório. Mas a lógica é essa. Ao se adaptar por fora, você ganha espaço para pensar o que quiser por dentro, sem atrair ataque. A imagem que usam é da ovelha negra. que é evitada pelo rebanho e fica vulnerável. Exato. Então, a recomendação é: fique com o rebanho. Reserve suas diferenças para seus pensamentos, não para sua pele. Bem direto. É uma visão bem pragmática das relações. Conformidade externa como preço pela liberdade interna. Quase isso. Uma troca estratégica. Mas e o contrário? Quando não se conformar pode funcionar? Ser do contra dá certas vezes? O material aborda isso, mas com muitas ressalvas. A não conformidade aberta, desafiar as convenções, parece funcionar só para quem já tem um poder imenso, quase intocável. Tipo quem? Os exemplos são tipo Lyndon Johnson despachando do banheiro ou Calígula nomeando o cavalo cônsul. Demonstrações de poder bruto. Eu estou acima das regras. Mas nem isso é garantia, né? De jeito nenhum. O próprio Calígula foi derrubado, em parte por essas excentricidades que criaram ressentimento. A sugestão é que, mesmo do poder absoluto, um verniz de normalidade é prudente, manter alguma conexão. E o papel do provocador, tipo Oscar Wilde? Ah, o provocador. Pode ter sucesso sim, mas exige um talento, um carisma, uma genialidade fora do comum para conseguir encantar em vez de só irritar. E mesmo assim, é arriscado. O próprio Wilde acabou destruído. É uma aposta alta. Então, resumindo um pouco essa nossa exploração da Lei 38, fica muito clara essa tensão, né? De um lado, o valor estratégico de parecer igual. Do outro, o desejo de ser autêntico. É o dilema central. E a análise que a gente viu, baseada nessas fontes, sugere que a adaptação não é vista só como falsidade, mas como uma ferramenta, uma inteligência social para navegar no mundo. Exato. E amarrando tudo, a grande lição que parece sair desses textos é que se conformar por fora pode ser um jeito inteligente de proteger sua liberdade por dentro. Evitar briga inútil, poupar energia. E até influenciar de forma sutil, como o Campanella fez. Não é abandonar o que você acredita, mas escolher bem quando, como e com quem mostrar suas cores. Saber a hora e o lugar. Isso. Tem aquela citação atribuída a Jesus em Mateus, né?
Não deem aos cães o que é sagrado, nem joguem suas pérolas aos porcos. É ter discernimento. Saber para quem vale a pena se abrir de verdade. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar depois, né? Qual? Com essa vida digital toda, redes sociais, tudo meio exposto, ou que parece exposto, como fica essa dinâmica hoje? Entre a aparência pública e o pensamento privado? Boa pergunta. Será que o perfil online é só a nova máscara? Ou será que esse registro constante, essa vigilância, torna a dissimulação esperta, tipo a do Campanella, muito mais difícil? Ou mais arriscada no longo prazo? O registro permanente complica, né? Complica. Fica aí a reflexão. Para esse mundo que se diz tão transparente, mas talvez não seja tanto assim no fundo. Oi, pessoal, hoje a gente vai fundo no assunto, olha, bem interessante e até meio escorregadio. Usar as emoções como estratégia de poder, sabe? Como a gente pode, provocar reações nos outros, mas mantendo a nossa própria calma. A nossa análise aqui vai se basear bastante nas ideias da Lei 39, daquele livro famoso, As 48 Leis do Poder. O título é Agite as águas para atrair os peixes. A ideia é tentar sacar como esse jogo de cintura emocional, controlar as próprias emoções e até manipular um pouco as dos outros, funciona na prática. A gente vai ver uns exemplos históricos bem... Uau! E já começa com uma coisa meio doida, né? Normalmente a gente pensa que raiva, perder a cabeça, essas coisas, são péssimas para a estratégia. Fraqueza total. Mas essa lei diz o contrário. Que provocar essa raiva nos outros pode ser o pulo do gato para conseguir vantagem. Curioso, né? Como a gente começa a desembolar isso? Bom, o básico da Lei 39 parece ser: segura a onda, pensa com clareza, mesmo que a sua meta seja tirar o outro do sério. A tática é meio que cutucar onde dói, sabe? Achar aquela feridinha na vaidade da pessoa que faz ela perder a linha. E aí, quem sabe, você assume o controle da situação. Tem até uma citação do Schopenhauer que, nossa, é bem direta sobre o perigo de mostrar a raiva abertamente. Ele fala algo como: chegar para alguém com raiva é desnecessário, perigoso, bobo, ridículo e vulgar. A ideia dele é que a raiva de verdade tem que aparecer na ação, não no chilique. Tipo o bicho peçonhento, sabe? O perigo tá na mordida, não no barulho que ele faz antes. Isso é interessante porque não é só questão de ser mal educado, né? Essa raiva escancarada, na prática, geralmente é um tiro pela culatra. Muita gente acha que é sinal de força, mas olha, na maioria das vezes é o contrário. Mostra impotência, frustração, é quase como se a pessoa dissesse: ok, perdi o controle aqui. Claro que um grito pode dar um susto inicial, impor respeito na marra, momentaneamente, mas e a longo prazo? Quase sempre desgasta. Quem tá vendo fica sem graça, o alvo guarda a mágoa e o pior, começa a pintar aquela dúvida sobre a estabilidade, sobre o poder real da pessoa que explodiu. Sem contar que limita suas opções, né? Depois de um escândalo público, fica difícil negociar, voltar atrás, fecha portas. E para mostrar bem essa armadilha, tem um caso clássico. Napoleão Bonaparte. Ele perdeu a compostura feio na frente do Talleyrand. Isso foi lá em 1809, janeiro. Napoleão teve que voltar voando da Espanha para Paris. Por quê? Soube de uma conspiração. E adivinha quem estava no rolo? O ministro das Relações Exteriores dele, o Talleyrand, e o ministro da Polícia, Fouché. Gente graúda. Quando ele chegou, chamou os dois para o gabinete. Tenta imaginar a cena. Napoleão andando de um lado para o outro, pilhado, soltando umas acusações meio no ar. E o Talleyrand? O Talleyrand estava encostado na lareira, tranquilão, quase blasé. Dizem que essa calma dele foi a gota d'água. Aí o Napoleão não aguentou. Explodiu. Gritos de traição, xingamentos pesadíssimos. Você é um covarde, um merda com meias de seda. Pensa ouvir isso do imperador. Ameaçou de morte mesmo. Merecia ser quebrado como vidro, porque eu não mandei te enforcar. E isso na frente de um monte de gente importante da corte. Com a reação do Talleyrand.
Depois de ouvir aquele monte, ele só se virou para o pessoal que estava lá e disse na maior calma do mundo: "Que pena, senhores, que um homem tão grande seja tão mal educado." Uma resposta que, nossa, desmontou a fúria do Napoleão com pura classe, né? Expôs a falta de jeito dele. E o que essa história ensina na prática são as consequências, que podem não ser imediatas, mas são devastadoras. Napoleão, mesmo com toda aquela raiva, não matou o Talleyrand, só demitiu, baniu da corte. Mas o estrago na imagem dele já estava feito. A fofoca correu à Europa. Aquele líder que parecia infalível, super calculista, de repente pareceu humano até demais, instável. Muita gente na época viu aquilo como o começo do fim, sabe? Um sinal de que ele estava perdendo a mão. E para pensar nas alternativas que ele tinha. Podia ter chamado os dois para uma conversa reservada, investigado melhor, talvez, sei lá, tentado virar o jogo com uma oferta ou uma ameaça discreta. Ou, se quisesse mesmo eliminar eles, podia ter feito de um jeito frio, planejado, sem aquele show todo que só serviu para mostrar para o mundo que ele estava sendo contrariado e não sabia lidar com isso. Aquela explosão toda do Napoleão só confirmou a frustração dele e a perda de controle sobre aqueles caras. Reforça demais a ideia principal. Mostrar raiva em público raramente é sinal de força estratégica. É mais um sinal de vulnerabilidade mesmo. Agora, mudando totalmente de ares, vamos para o Japão. Tem um exemplo muito legal de autocontrole. É a história do Itakura Shigemune, um juiz que curtia muito a Cha-no-yu, a cerimônia do chá japonesa, que é toda sobre calma, precisão. Aí um dia, um amigo dele que era comerciante de chá chegou e deu um toque com jeitinho. "Olha, Shigemune, seu jeito meio ríspido no tribunal tá intimidando as pessoas. Elas ficam com receio de te irritar e não conseguem se explicar direito. A verdade acaba não aparecendo." O Shigemune, em vez de ficar bravo, agradeceu a honestidade. E o que ele fez? Olha que sacada. Durante os julgamentos, ele começou a moer o próprio chá verde em pó manualmente. O truque era ficar de olho no pó caindo do moedor. Se a mão dele começasse a tremer de nervoso ou impaciência, o pó não caía retinho, sabe? Funcionava como um termômetro emocional na hora. Isso ajudava ele a perceber e a controlar o próprio humor, para manter a calma e ser justo. Genial, né? É a sabedoria na prática pura. Primeiro, a humildade de sacar que tinha um problema no jeito dele. Depois, a criatividade de achar uma solução usando algo que já fazia parte da vida dele, o chá. Ele transformou um gesto físico, repetitivo, num jeito de monitorar as próprias emoções para, no fim, fazer o trabalho dele melhor e buscar justiça. É o oposto completo da impulsividade do Napoleão, né? Shigemune usou a introspecção e uma coisa simples para manter o controle interno. Então, a gente viu o erro, que é perder o controle, e a vantagem de manter. Mas, e usar essa lei para atacar? Para provocar o outro de propósito. Tem um caso muito bom disso com o Haile Selassie, lá na Etiópia, nos anos 1920. Ele era regente, tentando firmar o poder, mas tinha a imperatriz Zaudito e principalmente o marido dela, o Ras Gugsa, que era muito poderoso na cola dele. A estratégia do Selassie foi toda em etapas, bem pensada. Primeiro, ele mandou o Gugsa ser governador de uma província bem longe, Begemeder, para tirar ele de perto da capital, da influência da imperatriz. Anos depois, veio a cartada final. Selassie mandou o Gugsa juntar as tropas e atacar uma tribo rebelde, os Azebugalas. Só que tem um detalhe, o Gugsa não tinha nada contra essa tribo. A ordem foi feita de propósito para ferir o orgulho dele, para forçar ele a reagir. E o Gugsa mordeu a isca direitinho, ficou possesso com a ordem, achou um insulto, começou a espalhar que o Selassie era traidor, que tinha se aliado ao Papa, uma heresia para a época. Juntou um exército enorme, falam em 35 mil homens. Mas, em vez de ir atrás dos Azebugalas, ele marchou para o sul, para a capital, Addis Abeba, declarou uma guerra santa para derrubar o Selassie. Só que o Selassie já estava esperando por isso. Antes mesmo de dar a ordem provocadora, ele já tinha garantido apoios cruciais, tipo da Igreja Ortodoxa Étiope, que era super influente. E, quietinho, subornou generais e aliados importantes do Gugsa para abandonarem ele na hora H.
Enquanto o Gugsa marchava, Selassie usou aviões, imagina o impacto disso na época, para jogar panfletos em cima das tropas inimigas. Os panfletos diziam que a tal Guerra Santa era mentira, que o Gugsa tinha sido excomungado pela igreja e que o clero apoiava Selassie. Pensa no efeito disso no moral dos soldados do Gugsa. Você Nossa, acha que escolhe, essa jogada mas do na Haile verdade, Selassie você quase um é manual escolhido. da Lei 39 aplicado com perfeição. Ele, de propósito, agitou as águas. Ele sabia que o Gugsa era orgulhoso, que o odiava, e usou isso. Provocou de um jeito que a reação mais óbvia era essa rebelião. Só que ele fez o Gugsa se rebelar antes da hora, na impulsividade e num cenário totalmente desfavorável para ele. Percebe a frieza, o controle? Selassie não reagiu com emoção às provocações do Gugsa. Pelo contrário, ele montou o cenário, controlou o timing, se antecipou, roubou a iniciativa total. Gugsa foi levado pela raiva, pelo orgulho ferido e caiu direto na cilada. É o extremo oposto do Napoleão perdendo cabeça. Selassie ali foi o mestre das marionetes. Lembra daquela frase do Sun Tzu? Um soberano jamais deve colocar um exército em ação motivado pela raiva, um líder jamais deve iniciar uma guerra levado pela ira. O Selassie parece que entendeu isso direitinho. Já o Gugsa, claramente não. E isso leva a gente para um ponto fundamental para quem quer usar essas táticas ou se defender delas. A importância de não levar para o lado pessoal e de ter controle emocional. A lógica por trás da Lei 39 é que, no fundo, no jogo do poder, nada é só pessoal. Aquela raiva que explode, seja nossa ou do outro, quase sempre vem de lugares mais fundos. Inseguranças antigas, frustrações, a história de cada um. A proposta, então, é meio que trocar as lentes que a gente usa para ver essas situações. Uma explosão de raiva deixa de ser só um ataque pessoal e vira uma peça no tabuleiro. Pode ser uma tentativa de intimidar, um sinal de desespero escondido, ou só um reflexo dos problemas do outro que nem são sobre a gente, sabe? Tem um exemplo ótimo disso com o Cao Cao, um general famoso da China antiga, naquela época conturbada da Guerra dos Três Reinos. No meio de uma batalha super importante, descobriram cartas que provavam que alguns generais dele estavam conspirando com o inimigo. O conselho óbvio foi: prende e mata agora. Mas o Cao Cao mandou queimar tudo na hora, fingir que nada aconteceu. Ele sacou que uma reação de raiva ali, mesmo justa, ia abalar o moral do exército inteiro, ia mostrar fraqueza, a punição podia esperar. Cabeça fria total no olho do furacão. Tem também aquela fábula, né, do macaco e do marimbondo. O marimbondo fica bravo porque o macaco não divide a pera, aí ataca com tanta fúria que acaba perdendo o ferrão e morre. A raiva cega levou ele para a própria destruição. É simples, mas direto ao ponto. E uma historinha japonesa curiosa. O sumo sacerdote da vala. O pessoal começou a chamar ele de sumo sacerdote da urtiga por causa de uma planta perto do templo. Ele ficou irritado, foi lá e cortou a urtiga. Aí ficou só o toco, né? Passaram a chamar ele de sumo sacerdote do toco. Mais irritado ainda, ele arrancou o toco, mas ficou o buraco, a vala, adivinha, virou o sumo sacerdote da vala. Cada reação irritada dele só piorava o apelido e dava mais munição para quem provocava. O que essas histórias mostram é que o autocontrole é a base de tudo. Sem ele, você vira marionete das suas emoções e das dos outros. Mas quando você consegue manter a calma, aí sim você pode começar a pensar em como usar as emoções do outro a seu favor. Você ganha clareza para analisar o oponente, ver onde o calo aperta, qual a vaidade e a insegurança dele. E aí entram as táticas mais calculadas. O texto fala em provocar a masculinidade de alguém inseguro, por exemplo, ou fingir que está fraco para fazer o adversário se afobar. Lembra do Houdini contra o rival Klepini? Houdini fingiu que estava com dificuldade para escapar de algemas simples, aí o Klepini subestimou ele e caiu numa cilada depois. Ou o general chinês Sun Pin, que mandava acender cada vez menos fogueiras no acampamento, para parecer que o exército estava diminuindo, desertando. O general inimigo, Wei, caiu nessa, atacou de forma precipitada e se deu mal. E voltando no Talleyrand, aquela calma dele, quase um tédio aristocrático na cara da fúria do Napoleão, foi a provocação mais eficiente possível. Ele não precisou gritar, não precisou xingar, só manteve a postura, a dignidade, enquanto o outro se desfazia.
É tipo um espelho, né? A calma dele refletiu e ampliou o descontrole do Napoleão. Mas óbvio, né? Essa estratégia não é carta branca para sair provocando. Tem um lado bem perigoso. O próprio texto da lei avisa. É melhor deixar alguns peixes no fundo do lago. Tentar provocar todo mundo o tempo todo pode dar muito errado. Nem toda a água deve ser agitada. O exemplo que usam para mostrar esse perigo é o de Alexandre o Grande cercando a cidade de Tiro. No começo, o pessoal de Tiro resistiu muito bem, com habilidade. Tanto que o Alexandre, que não era de desistir fácil, chegou a cogitar um acordo. A cidade estava forte. Só que aí os líderes de Tiro erraram feio. Talvez por excesso de confiança, não sei. Eles não só recusaram negociar, como mataram os mensageiros que o Alexandre mandou. Isso foi uma provocação extrema, um insulto que feria até os códigos de guerra da época. E isso despertou uma fúria, assim, implacável no Alexandre. Exatamente. A leitura aqui é que o pessoal de Tiro agitou as águas demais e contra o peixe errado. O Alexandre já estava irritado com a resistência. Era um líder conhecido pelo orgulho e pelo poder gigantesco. Ele era um tubarão, não um peixinho qualquer. Matar os mensageiros foi passar do limite. Foi a provocação que acabou com qualquer chance de acordo de moderação. Eles basicamente selaram o próprio destino ali. Isso mostra como é crucial medir as consequências antes de sair provocando. Você tem que tentar entender quem é o seu oponente, qual o poder dele, como ele costuma reagir. Que peixe é esse que você está tentando fisgar? Provocar alguém insuportavelmente forte, como diz o texto, ou alguém que reage de forma completamente desproporcional pode ser suicídio estratégico. Calcular o risco é tudo. E sobre usar a raiva de forma controlada, tipo, encenada. O texto até fala que pode funcionar, mas tem que ser raro, muito bem calculado, para não perder o efeito. Se você vive dando piti estratégico, uma hora o pessoal saca e para de funcionar. E mesmo a raiva encenada pode criar ressentimentos reais, consequências ruins, que anulam a vantagem tática. É uma ferramenta de risco altíssimo mesmo. Então, resumindo essa Lei 39, a grande mensagem parece ser: a calma, a cabeça fria, é uma fonte de poder imensa. Permite pensar melhor, agir certo. Já a raiva exposta, o descontrole, é quase sempre uma fraqueza, uma vulnerabilidade que o outro pode explorar. Usar as emoções dos outros como ferramenta, provocar para ganhar vantagem, é possível, como a gente viu com o Haile Selassie. Mas exige uma precisão, sabe? Quase cirúrgica, cálculo, autocontrole total e o timing perfeito. Os exemplos deixam isso muito claro. O desastre da explosão do Napoleão versus a eficácia da calma do Talleyrand e da disciplina do Shigemune, e a provocação calculada do Selassie que deu certo, contra a reação impulsiva do Gugsa que levou ele à derrota. E vale muito reforçar, tenta tirar o fator pessoal da equação. Tenta ver as emoções, as suas e as dos outros, como peças nesse jogo. Isso não é ser frio ou calculista no sentido ruim, não. É ter clareza para não cair em armadilha emocional e poder responder de forma mais inteligente. E, como o caso de Tiro mostrou de um jeito bem trágico, antes de agitar as águas, dá uma boa olhada no lago. Tenta saber que tipo de bicho vive ali. Cutucar um tubarão achando que é um lambari pode não acabar bem, né? O discernimento para avaliar a situação, o oponente, talvez seja a habilidade mais importante de todas aqui. Pois é. E tudo isso deixa uma pergunta para a gente pensar, né? Considerando essa linha tão fina entre a provocação que funciona, tipo a do Selassie que ele te ajudou ele a chegar ao poder, e a provocação que dá muito, muito errado, como a de Tiro, como é que a gente desenvolve essa sensibilidade? Como saber quando e como cutucar a onça com vara curta? E, principalmente, quando parar, antes que a onça se vire contra a gente e a tempestade que a gente criou acabe nos afogando? Fica aí pra gente refletir.